E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, mais um vídeo aqui no canal Notícias Sociais e nesse vídeo eu estou trazendo uma entrevista que foi feita com o ministro da Economia Paulo Guedes. Neste vídeo ele fala sobre o auxílio emergencial, sobre o Renda Brasil, sobre o Bolsa Família, sobre a prorrogação do auxílio emergencial. São muitas informações importantes e dá pista aí do que o governo pretende para 2021. Então se vocês querem saber mais sobre isso, já deixa o like e vem comigo! Pessoal, vamos lá, prestem bastante atenção, estou trazendo a vocês uma entrevista que foi realizada com o ministro Paulo Guedes, principalmente aí vocês que recebem o Bolsa Família, o auxílio emergencial e estão esperando a criação do Renda Brasil e do Renda Cidadã. Esse vídeo ele fala tudo sobre todos esses benefícios, então vamos lá, prestem bastante atenção até o final do vídeo. Então, vamos à específica questão do auxílio emergencial. Do ponto de vista de especificidade do plano em si, o que seria o Renda Brasil é uma linha evolucionária de programas sociais. Vocês sabem que lá atrás, para fazer um programa de transferência de renda para os mais frágeis, o que se recomenda é a transferência direta de renda, são esses programas sociais. Lá atrás se juntou um Vale Transporte, o Bolsa Escola, o Vale Gás, e aí criou-se um programa de Bolsa Família, que teve muito sucesso, não só do ponto de vista da transferência de renda para os mais frágeis, mas até deu muitos dividendos políticos para quem criou, porque realmente você conseguiu um impacto social muito grande com um programa que, à época, foi lançado com 10 bilhões de reais. Era um programa relativamente barato e que fez uma revolução no programa de transferência de renda no Brasil. E é um programa bem sucedido. E as coisas boas devem ser melhoradas, mantidas e melhoradas. Então, nós, desde a campanha presidencial, falamos no programa de renda básica, ou renda cidadã, ou renda Brasil, que era, na verdade, um projeto antigo do Milton Friedman, lá de Chicago, de uma renda básica, de forma que qualquer indivíduo, seja por perder o emprego, seja por estar doente, desabilitado, qualquer que fosse a razão, ele tivesse uma garantia de renda mínima. Não é? Então, essa é uma ideia antiga. Nós trabalhamos durante a campanha eleitoral, no esboço da ideia, e era um programa de consolidação de vários programas sociais e com maior focalização desses programas. Da mesma forma que se juntaram 3 ou 4 no passado, dessa vez nós chegaríamos a juntar mais de 20 programas e focalizando esses programas, e esse seria o programa Renda Brasil. Nós fizemos reuniões, inclusive, com o pai do Bolsa Família, que era o economista Zé Márcio Camargo, amigo pessoal meu, o pai do Bolsa Família, quer dizer, o pai do Bolsa Escola é o Zé Márcio Camargo, e o pai do Bolsa Família é o Ricardo Paes e Barros. Então, a nossa equipe fez ali 10, 15 reuniões antes do Covid. Antes do auxílio emergencial, nós já tínhamos essa ideia, de fazer um programa de transferência de renda um pouco mais focalizado e justamente concentrando vários programas em um programa um pouco mais parrudo. Quando veio a pandemia, nós usamos um recurso de natureza inteiramente diferente desse, que é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não é da mesma família, é diferente. Ele foi um auxílio lançado para os invisíveis, justamente para quem tinha o emprego informal. Nós tivemos muito sucesso em manter os empregos no mercado formal. O Brasil foi uma das economias mais bem-sucedidas do mundo em manter o emprego formal. Se você pensar, por exemplo, nesse período aí de 7, 8 meses da pandemia, os americanos perderam 32 milhões de empregos formais. E o Brasil perdeu 500 mil empregos formais. Porque nós chegamos a perder 1 milhão e pouco, mas já recuperamos 100 mil em julho, 250 mil em agosto, 313 mil em setembro,
de forma que o líquido é em torno de 550 mil empregos. Para você ver, nessa mesma época, em 2015, que foi uma recessão autoimposta, nós já tínhamos perdido 650 mil. Então, nós perdemos 100 mil empregos a menos do que na recessão de 2015. Na recessão de 2016, a mesma coisa. Já tinham perdido, em setembro, 687 mil empregos. E nós perdemos 550 mil. Só que daqui até o fim do ano, como nós vamos continuar gerando empregos, é possível que a gente termine o ano com 300 mil de perda de emprego no mercado formal. Isso é um resultado muito importante, porque isso vai ser 20%, ou, quer dizer, nós vamos ficar entre um quinto e um terço das perdas das recessões anteriores. Então, se você pegar a maior crise da história do Brasil, o mercado de trabalho formal perder 300 mil empregos, é um resultado bastante expressivo. E eu estou comparando justamente com o mercado de trabalho mais flexível do mundo, que é o americano. Eles perderam 33 milhões de empregos. E nós podemos terminar o ano perdendo 300 mil empregos. Então, eu estou dizendo isso porque o auxílio emergencial é da família das medidas emergenciais desenhadas para amparar justamente o pessoal da economia informal, os invisíveis, e acabamos juntando as duas bases e aumentando para os dois. A proposta inicial era de R$200 para esses 40 milhões de invisíveis, já que o pessoal do Bolsa Família já tinha uma proteção social. Eu sabia que o Congresso ia acabar aumentando todo mundo. Por isso nós propusemos 200, porque talvez viesse 300, talvez viesse um número assim. Inclusive, poderia durar mais tempo essa ajuda. Poderia, de repente, se fosse R$200, poderia durar um ano. Se fosse R$200 só para os invisíveis, podia durar um ano. Mas como nós botamos também o pessoal do Bolsa Família, ou seja, colocamos gente que era para o auxílio emergencial junto com os programas de transferência de renda. E saímos aumentando, chegamos aí a 500, depois o próprio presidente pediu, olha, vamos botar em 600, e eu concordei também. Quer dizer, eu também achei que, já que tínhamos aumentado a base e aumentamos também o valor, era importante para o governo mostrar que ele estava apoiando o plano, tudo bem, a gente deixou subir. Mas, naturalmente, isso pressionou muito a base de recursos. A gente gastou muito dinheiro, e daí a ideia, o plano A é justamente, lançamos o programa, R$600, para uma base de 64 milhões de brasileiros, digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Renovamos uma vez os R$600 por mais 3 meses. Depois renovamos de novo até o fim do ano, mais 4 meses, mas aí já só R$300. Ou seja, começamos o phasing out. Era 600, baixamos agora para 300, e a ideia é chegar a 31 de dezembro, acabou. A economia está voltando, quando você pega os PMIs, quando você pega a arrecadação tributária, o consumo de diesel, o consumo de eletricidade, nós estamos gerando empregos em todos os setores e em todas as regiões do Brasil. A economia voltou em V forte. Quando você pega os PMIs, o Brasil foi o que voltou mais forte, é o que está mais forte. Mais até do que a China, porque a China começou em outubro, novembro do ano passado a crise. Eles tiveram muito mais tempo para trabalhar o fundo do poço e a volta. Nós afundamos em 3 meses, em 3 meses já voltamos. Então, o Brasil teve um desempenho realmente bastante satisfatório. Perdemos muito pouco empregos formais. Alguns programas ajudaram muito a preservar o emprego, o auxílio emergencial para manter os sinais vitais funcionando, mas também o programa de suplementação de salários, que, na verdade, nós fizemos 18 milhões de contratos, preservando 11 milhões de empregos. Isso é um terço da população no CLT, na consolidação das leis trabalhistas. A CLT tem aí entre 33 milhões e 36 milhões de registrados, e um terço dos empregos foram poupados. Por isso que nós acabamos perdendo só esses 500 mil empregos,
porque 11 milhões de pessoas tiveram seus contratos renovados porque o governo suplementou salarialmente a empresa que, em vez de demitir, mantivesse o emprego, mas reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo um pouco as horas trabalhadas e os salários. E aí nós complementamos um pedaço disso. Então, deixando claro, a ideia é que o auxílio emergencial se extingue no final do ano, a economia está voltando forte, a doença está descendo. Eu não estou dizendo 2 ou 3 semanas, eu estou dizendo de 1.300, 1.400, 1.200 mortes diárias. A coisa caiu para 300, para 250, agora parece que voltou para 350. É uma tragédia de dimensões imensas, é terrível essa epidemia que se abateu sobre o Brasil, mas, como o nome de vocês sugere, empíricos, contra a evidência empírica, não há muito argumento. Os fatos são que a doença cedeu bastante e a economia voltou com muita força. É como nós estamos agora. Então, não, do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. É evidente que há muita pressão política para isso acontecer, é evidente que tem muita gente já falando de segunda onda, etc. Nós estamos preparados para reagir a qualquer evidência empírica. Se houver uma evidência empírica, o Brasil tiver de novo 1.000 mortes, tiver uma segunda onda, efetivamente, nós já sabemos como reagir, nós já sabemos os programas que funcionaram melhor, os que não funcionaram. Alguns programas de crédito não funcionaram bem no início, os programas finais, Pronamp, PEAC, Maquininha, tudo isso está funcionando muito mais a contento. Então, hoje nós sabemos também quais os programas que tiveram maior impacto, temos os nomes das pessoas digitalizados, quer dizer, reduzimos bastante a incidência de fraude, que no início aconteceu, lamentavelmente. Então, nós estamos preparados para reagir, mas não adianta criar fatos que não existam. Quer dizer, hoje, o que nós temos é uma economia voltando e uma doença cedendo. Nessa situação, o fim do auxílio emergencial. E você pergunta, e a Renda Brasil? Está lá como estava no nosso programa. Existe um programa de fazermos essa renda básica cidadã, mas ela não tem conexão direta com o auxílio emergencial. Ela é de outra família. Ela é de outra família. E ela tem que ser fiscalmente sustentável, ela não tem a ver com a pandemia em si, e sim com a transferência de renda focalizada para as famílias mais pobres. Ela tem a ver com as melhores práticas da OECD, do Banco Mundial, de todo mundo que estuda justamente a focalização dos programas sociais. Ele é um programa evolucionário da família de reformas estruturantes e não uma medida emergencial. Então, eles não estão conectados. Eles não estão conectados. Um não é o substituto do outro. Chegou-se até a pensar que a aterrissagem do Bolsa Família, do auxílio emergencial, pudesse ser, em vez do Bolsa Família, pudesse ser já nesse Renda Brasil, esse novo programa. Mas aí houve 2 ou 3 mal-entendidos logo. Primeiro, a necessidade de achar fontes sustentáveis de financiamento. Segundo, a condição que o presidente botou de não tirar dinheiro dos mais pobres para os paupérrimos, quando, na verdade, uma focalização de programas, ela realmente transfere dinheiro dos andares de cima para os andares de baixo. No caso, era 1,5 salário mínimo, onde tem 70% da força de trabalho na CLT. É em torno de um salário mínimo e meio. São R$ 1.500, enquanto que o Bolsa Família é de, em média, R$ 170, R$ 180. Então, na verdade, um é 10 vezes maior que o outro. Então, focalizar é um exercício válido do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista político, o presidente disse, olha, eu não vou transferir dinheiro do pobre para o paupérrimo, porque realmente um salário mínimo e meio tem uma conotação social de pobreza, quando, na verdade, 70% do assalariado brasileiro recebe isso mesmo. O Brasil é um país de renda baixa, de renda média baixa. Entendeu?